Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendam 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste 12º domingo do tempo comum, a Igreja nos convida, através das leituras e a sua meditação, a não ter medo da perseguição. A perseguição não é nenhuma novidade, caríssimos irmãos, na vida daqueles que dão testemunho da verdade, que testemunham Jesus Cristo através das obras e palavras. A perseguição, meus irmãos, podem ter várias origens externas, a perseguição por parte das pessoas, por parte do Estado, por parte das autoridades. Essa perseguição, caríssimo, não devemos temer, porque, como nos disse Jesus na primeira frase sobre não ter medo dos homens, porque todos os homens são pecadores. Nada de encoberto que não vai ser revelado. Não há nada de escondido que não seja conhecido por Deus. Não tenhamos medo dos homens, das pessoas que matam o corpo, mas eles não podem matar a alma. Por isso, a primeira coisa de um cristão que é testemunho de Cristo não é ter medo da verdade de Jesus Cristo, não é ter medo das pessoas por causa do seu testemunho fiel a Cristo, porque essas pessoas só podem vir e matar na espada, caluniar, difamar, mas elas não podem matar a alma, porque a alma está ligada a Deus. Por isso, não tenhamos medo de quem nos persegue, essa perseguição externa. Mas próprio Jesus vai nos dizer: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Este sim, caríssimo, devemos temer. Porque essa perseguição que mata
o corpo e condena a alma ao inferno é a perseguição interna que está dentro de nós. É o combate interior do homem. Porque é a partir desse combate, se eu me fraquejo, se eu desanimo, eu perco a minha vida. Santo Ambrósio dizia que nas perseguições externas, muitas pessoas saem vitoriosas, mas as lutas internas só há temores, derrotas e medo. Então, por isso, devemos também lutar contra essas tentações internas. Ser duro na luta, fiel, perseverante. E o próprio Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja do século IV, nos ensina que há 3 perseguições que devemos fugir às vezes, porque elas podem nos levar à morte eterna. A tentação, o espírito da luxúria. O espírito da luxúria. Esse é um temível perseguidor da nossa alma, que quer destruir o espírito dos homens, que quer perder as almas dos filhos de Deus. A luxúria, caríssimos irmãos, é a profanação da pureza da alma e do corpo. Quantas pessoas caem nesta tentação? Quantas pessoas se deixam levar pelos prazeres da alma, os prazeres do corpo, aliás, e assim acabam profanando a sua alma e o seu corpo. E o próprio Ambrósio diz que aonde há muitas perseguições, também há muitos mártires, muitos martírios. Então, se você vence essa tentação da luxúria, você é o mártir. Se você quer viver neste mundo, na castidade do corpo e da alma, se você quer ser um jovem fiel nos mandamentos de Deus, casto no corpo e da alma, você é perseguido. Você que é casado, que quer viver a castidade entre os esposos, você é perseguido, é visto pelos olhos do mundo como uma pessoa doida, maluca. Mas diante de Deus, você é um mártir, se você vence a tentação da luxúria. Uma segunda tentação interna de dentro do próprio homem, que muitas vezes leva a perder a sua alma, caríssimos irmãos, é a avareza. O espírito imundo da avareza, que quer apossar-se dos bens deste mundo, riqueza, poder, ganância, ter as coisas só para ter, é o espírito da avareza. Este espírito pode ser vencido e você pode ser um mártir de Cristo ao ver as pessoas com os olhos da fé, ao ver os mais fracos e respeitar os seus direitos, a não ter a ganância, mas ser uma pessoa caridosa, partilhar os dons que você tem, antes de querer as coisas deste mundo, primeiro o reino de Deus, as coisas celestes. Antes as riquezas que a traça corrói, mas em primeiro lugar a riqueza que vem de Deus, a contemplação dos seus preceitos divinos. Então, são mártires aquelas pessoas que não querem viver na avareza, mas sim pessoas humildes, semelhantes ao coração de Jesus. E por último, uma terceira tentação, o espírito da soberba. O espírito da soberba, que ao ver uma pessoa fraca, desiludida,
não se compadece. Não é uma pessoa humilde, mas sempre arrogante. São mártires aquelas pessoas que lutam contra a soberba. Quer ser sempre um servo fiel, igual foi Cristo. Então, caríssimos irmãos, é bom ser mártir, mas é penoso. Ser mártir é testemunhar Cristo e vencer essas 3 tentações, da luxúria, da avareza e da soberba. E mais ainda, testemunhar não somente de palavras, mas também com obras. Aqui está o sentido verdadeiro cristão, verdadeiramente cristão do seguidor fiel de Jesus, que testemunha por palavras, mas também na prática. Quem escuta e não coloca em prática, nega a Cristo. E que nós ouvimos hoje no Evangelho, que se negamos a Cristo diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai nos céus. Quem confessa Cristo e declara que é fiel, que Jesus veio e nos salvou, que é o nosso Senhor, também Jesus nos declarará filhos do Pai diante de Deus no reino dos céus. Por isso, sejamos testemunhas fiéis com obras e palavras. Papa Francisco, caríssimos irmãos, uma frase muito bem conhecida entre nós católicos, difundida muito na nossa mídia, dizia o seguinte: prefiro uma igreja enlamaçada, que sai às ruas, vai às periferias, do que uma igreja bela, sem compaixão, sem ir às pessoas. E parafraseando o Papa Francisco, digo: prefiro uma igreja perseguida do que acomodada e em paz com o mundo. Prefiro uma igreja perseguida do que acomodada e em paz com o mundo. A perseguição não é novidade na igreja, caríssimo. Ainda hoje podemos ver várias perseguições, externa, mas também interna dos seus próprios filhos. Perseguições contra aqueles que querem verdadeiramente ser santos. Perseguições das pessoas que anunciam a verdade, que não têm medo daqueles que podem matar o corpo. Perseguições internas contra padres, leigos, dos seus próprios irmãos batizados. Esta é uma perseguição terrível, mas mantemos na verdade, no Evangelho de Jesus, porque são homens, e os homens só podem matar o corpo, mas não a alma. Quanta perseguição tem a nossa igreja, perseguida por estar ao lado da vida, desde a concepção até a morte natural. Perseguida por defender a família tradicional. Perseguida por anunciar Jesus, que é o nosso Salvador. Mas alegres, porque estamos no caminho certo. Se somos perseguidos pelo mundo, é porque estamos na verdade. Por isso, digo novamente, prefiro uma igreja perseguida do que acomodada e com a paz do mundo. Peçamos a Deus, caríssimo, que possamos ser testemunhas de Cristo, testemunha da verdade, com palavras e com obras. Porque assim, Cristo, diante do Pai, na hora da nossa morte, não nos negará, não nos deixará e também não nos dirá aquela frase impactante: afastai-vos de mim, pois não os conheço. Que Deus nos ajude
Amém.